Olá, muito boa noite, 18 horas e 5 minutos desta terça-feira, hoje dia 21 de janeiro de 2020, está no ar o nosso Estação São Léo, direto pelo canal 14 da NET, através das nossas redes, você acompanha a nossa Vale TV, através do aplicativo para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, é você curtir, compartilhar, comentar, comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. A gente está também ao vivo desde a última semana pela nossa Clean TV. Estamos muito felizes com a parceria com a CleanNet, esse grande provedor de internet da nossa região metropolitana, da nossa região de Porto Alegre. São mais de 30 mil usuários, todo mundo com seu aplicativo, acessa também através do smartphone, através das Smart TVs. Então, felizes em estar com vocês, CleanNet. Obrigado pelo apoio e felizes e esperamos que também estejam seus internautas. CleanNet da nossa Clean TV. Nossa Estação São Léo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos, do jeito que a gente gosta. Vem aí a 40 graus em João Pessoa, na Paraíba, de 3 a 5 de fevereiro. Central de Alarmes, manter em segurança quem em cima não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Sebratel que deu a louca, planos especiais em nossa querida cidade de São Leopoldo, matando a pau, velocidade ilimitada por R$ 99,00 mês. André Rota, de volta, chega de férias, vamos trabalhar, porque esse ano vai ser um ano longo e muito importante para a vida da nossa cidade. Com certeza, como tu fala, é as Olimpíadas jornalísticas, né? As eleições local, né? Eleições municipais. Mas é importante, né? Acho que mais uma vez a gente tem que debater e teremos a chance de escolher o futuro dos próximos 4 anos da nossa cidade, né? Então, vamos lá. Bado Jacob, confirmadíssimo Bado Jacob na bancada da Estação em 2020. E a corrida eleitoral, Bado Jacob. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos amigos aqui de bancada. Confirmadíssimo, se o nosso treinador nos convocar, né, André? Estamos convocados. Tô dentro, né? E realmente, assim, é um ano atípico principalmente essa questão eleitoral, e vai ser interessante porque toda essa polarização que existe hoje na política e até em alguns ambientes sociais vão aflorar de forma intensa. Espero que as pessoas tenham a civilidade, tenham a racionalidade de deixar isso no âmbito da política, e quem ganhar, os vencedores e perdedores, entendam que todo o processo de democracia, assim, quem ganhou começa a governar para todos, e quem não ganhou fica numa oposição civilizada e não predadora. Eu acho que isso é o mais próximo de uma democracia civilizada. É jogo jogado, Bado Jacob? Acho que para ninguém. Está tudo em aberto. Nunca esteve tão em aberto. Vai ser uma eleição completamente caracterizada pelo sentido de plebiscitária. Vai ser um plebiscito. E acho que isso é importante. Eu acho que que devia ser um plebiscito lá no segundo ano de mandato, para ver continua ou não continua? Não, mas eu vejo assim, o que é fatores assim que estão mudando o perfil do eleitorado brasileiro em todas as esferas. Eu sou um cara que sou apaixonado pelos Estados Unidos, pela formatação social deles. Eles têm um sistema. Os Estados Unidos lá não tem esquerda, não tem direita. Até isso aqui é coisa de Barnabé, Tupiniquim aqui, que inventaram. Os Estados Unidos tem esquerda. Os Estados Unidos tem um sistema. Tem um grupo um pouco que se diz mais liberal e um grupo mais conservador. E aqui no Brasil eles conseguiram deixar o conservador liberal e o liberal conservador. Olha a salada que fizeram. Mas os Estados Unidos, assim, o cara que ganhou, pronto, o sistema absorve ele e ele não se mete mais. Tá? E lá é sempre meio a meio. Quanto é que as eleições lá é 51 vezes 49, né? 50,5 vezes 49,5. E depois mas também por causa do sistema que é diferente. Né? Não, mas eu digo assim, o Brasil venceu por 50, vai todos aquele colégio eleitoral junto com aquele cara. Claro, eles querem que funcione o sistema. O americano ele é prático.
E nós aqui não interessa o lado, agora ganhou o Jair Bolsonaro, então, os caras que não votaram, estão torcendo contra. Apesar que o Bolsonaro não ajuda muito também, ele não sai do palanque, né? Mas quando a Dilma ganhou aquela vez lá, o Aécio Neves, lá, o que ele fez no primeiro dia de mandato dele como senador? Vamos destruir, não vamos deixar governar. Isso, um cara desse tinha que ter saído algemado do Congresso Nacional. Não importa quem era o outro Exatamente, lado, né? exatamente. Então, tomara que essa divisão, assim, esse antagonismo, essa divisão política, social e de pensamento nos leve próximo ao que é os Estados Unidos, por exemplo. Tu consegue ter uma boa expectativa em relação a isso? Eu tenho, eu sou otimista e inveterado. Não, até porque tem que ser, eu digo assim, por mais imperfeito que seja a nossa democracia, ou qualquer democracia, ela ainda é o caminho mais próximo de uma sociedade mais justa. Ainda é uma democracia, né? Exatamente. Já tem vereador reeleito? Em São Leopoldo, Ai. olha, São Leopoldo, é muito difícil de dizer, viu? Eu acho que, até hoje no programa a gente comentou isso, no programa lá da parte da manhã, lá do Visão Revista. Eu acho que assim deve... É um programa que eu adoro. Graças disso. a Deus está consolidado e a gente estava assim, fez uma avaliação. Acho que nós temos 13 vereadores, tirando esses que talvez não concorram ou vão entrar numa majoritária. Deve renovar no máximo entre 4 e 5 deve voltar entre 4 e 5 vereadores. Uma renovação de mais de 60%, quase 70%. Tomara. Que sim. Tomara. Difícil, hein? Tomara. É que a gente, Tanto. a gente também não sabe porque o pleito de prefeito ainda está muito em aberto e a gente vai ter também aquela corrida depois da eleição pelos cargos de secretários, né? Então, pode ser que num primeiro momento haja até uma renovação um pouco menor, mas depois, dependendo de quem ganhar, muitos vereadores saem para assumir secretarias, né? Vimos recebendo os pré-candidatos, continuemos isso nos primeiros meses, até que a gente possa falar sobre isso com maior liberdade. A lei, já estamos no ano eleitoral desde outubro do ano passado, né? Mas, evidentemente, a lei eleitoral é bastante restrita, sobretudo nos prazos que vão afunilando aí 6 meses antes, 3 meses antes, 45 dias antes. Mas também gostaríamos de ouvir os vereadores que estão lá hoje, porque vão ser figuras importantes, não só na sua reeleição, mas também na própria decisão do próximo prefeito da cidade de São Leopoldo. Vamos receber esses nossos dois convidados, Marco? Sim, só em relação aos vereadores, só para não deixar em aberto, desses 13 atuais, com certeza 4 não vão concorrer. Com certeza 4. Que são? O Arthur Schmidt, que é candidatíssimo a prefeito. O Armando Mota, porque não vai mais concorrer. O Marcelo Bus não vai sair lá de Brasília, lá que ele está no lado Nem para ser candidato a prefeito? Não. Candidato a prefeito em São Leopoldo pelo DEM se chama Eleomar Franco. Tá bem. E o Eleomar disse isso para nós no jantar já no outubro do ano passado. Eleomar Franco. Hoje tem 4 candidatos a prefeito em São Leopoldo, assim, consolidados que não vão abrir mão. Tá, é o prefeito Vanazzi, o Arthur Schmidt, o professor Nado e o Eleomar. O resto é cacareco, assim, que não tem intensidade. Não, saiu, tudo bem, mas saiu também oficialmente o outro delegado pelo PL, né? Mas ele não tem nem partido, o delegado Ledur, É. ele não tem nem partido ainda, né? Então, até nós estamos tentando convidar ele para... Mas esse presidente também não tem partido. Não, mas teve na época, ele não tem. Não tem partido. Mas esse assim, nunca apresentou o nome dele oficialmente como candidato. Ele está lá, faz aquelas movimentações dele, mas não tem assim. Hoje, assim, que está com a carreta na rua, são 4 nomes com relativa densidade eleitoral. Fora Arthur Schmidt, fora Bus, que não vai voltar de Brasília, tá no lado da porta do presidente, no lado da porta como é que é o nome do nosso ministro aqui, o chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. E tem outro que me faltou durante o programa, eu me lembro aqui, mas são 4 que não voltam. Tudo bem. Não concorrerem. Recebendo então Fábio Chaves, engenheiro de produção mecânica e segurança do trabalho, inspetor do CREA também na cidade de São Leopoldo. Seja muito bem-vindo à nossa estação São Léo. Obrigado, é uma honra estar aí com Estreando vocês. Aqui com a gente, seja a primeira de muitas vindas. Sim. E torcendo também que sejam vamos trabalhar para todos e que também a nossa população aprenda a fiscalizar para todos, né? Que a gente também deixa muito solto, caso, né? Eu disse, a gente estava brincando aqui antes de entrar no ar, né? E eu disse, qual é a manchete de uma boa pauta aí, né, Fábio? Fábio disse assim, todos os pórticos vão cair. Eu disse, meu Deus, isso é quase cinemão norte-americano, fatalismo. É que a gente estava falando, se não tem manutenção, as coisas realmente vão para o chão, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar aí
de fiscalização para tudo, né? Faz parte, a gente paga pelas coisas que a gente fiscaliza e as coisas que a gente recebe. E é o que a gente vê quando a gente está passando por uma rodovia, né? Sim. Várias placas tortas, volta e meia um vento um pouco mais forte, um front light caído. Né? A questão toda tá aí amarrar isso ao projeto, né? Eu acho que a gente, quando especifica, acaba de vez em quando especificando de maneira errada, porque, como eu estava comentando contigo, para cair tem que ter um vento muito forte. A norma fala em 45 metros por segundo, que dá 163 km por hora. Então, assim, alguém já viu o vento 163 km por hora para estar derrubando as estruturas? Não. Pois é. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação bem maior, que é essa questão de só dizer o vento derrubou, o vento era forte. Eu acho que não é por aí. Tu vive bastante em São Leopoldo, Fábio? Bastante em São Leopoldo. Como é que está a nossa cidade nesse tempo de conservação exatamente, né? Considerando que a gente tem muitas marquises, né? Sim. A marquise não é a minha área, no caso, por ser engenheiro de produção mecânica e engenheiro de segurança do trabalho. Mas, assim, eu tenho um olhar... Mas o CREA olha para isso, né? Sim, o CREA como órgão fiscalizador. Claro que aqui tu não fala pelo CREA, né? Mesmo sim. sendo inspetor. Sim, sou inspetor, mas não estou aqui falando pelo CREA, mas vejo as fiscalizações ocorrendo, né? Mas a gente tem que, eu digo, trabalhar mais lá na fonte, né? Peguei aquele caso que estava te comentando sobre questão de um reboque, né? Cair a roda do reboque e tu não tem não tem um responsável técnico por aquele reboque. Mas daí a gente está cobrando a empresa para ter um responsável técnico, mas ao mesmo tempo a empresa de reboque vai no Detran e consegue a liberação do reboque. Então, assim, será que eu tenho que cobrar a empresa ou será que eu tenho que cobrar o Detran para que tenha solicitação daquele responsável técnico por reboque produzido? Sabe, tentar mudar a maneira de fiscalizar. Eu acho que a gente está aprendendo com isso. Tem bastante para aprender, mas dá tempo ainda. Muito bem, vamos receber Enio Paganotto. Seja muito bem-vindo, doutor, ortodontista, né? E presidente do Rotary. Qual é o clube? Rotary Clube São Leopoldo do Sul. Bem. Seja muito bem-vindo, estreando na Estação São Léo. Olá, boa noite. Boa noite a todos aí da bancada. Primeira vez que eu estou presente aqui. É um prazer estar aqui com vocês e com o público aí da web e público de casa. O debate iniciou um pouco mais na área política. Aprecia a discussão política também, doutor? Aprecio, gosto, crítico? Vivo e nasci no meio dela. Ah, é? Nasci e fui criado em meio a ela. Mas hoje eu trarei aqui mais informações a respeito de entidade de classe, que no meu caso que eu estou presidente da BO, Vale dos Sinos, e falarei um pouco também da Brasileira de Odontologia, que abrange Esteio, Sapucaí e São Leopoldo. Secção, né? Secção. Secção. E falarei também de algumas ações sociais que nós fazemos na cidade e em São Leopoldo, que fala a respeito de ajuda a algumas entidades, projetos, porque também estou à frente da presidência do meu clube de Rotary, que é o Clube São Leopoldo do Sul. Então vou falar um pouco a respeito pincelar um pouco para vocês saberem, para o público de casa também saber o que a gente está fazendo, o que é, como funciona, porque muitas vezes eu vejo que, inclusive até no consultório mesmo com alguns pacientes, a gente conversa, aí tu fala de algum projeto teu, daí eu gosto muito de perguntar para as pessoas, né, você sabe o que é o Rotary? Alguns até confundem bastante, falam, não é coisa do Lions também, e que na verdade são dois clubes muito parecidos, né, nesse sentido, mas eu acho que o nosso papel é divulgar mais e mais para até mais pessoas que gostam de praticar o bem e tem esse perfil de solidariedade nesse sentido, para poder trazer mais gente para junto de nós e mais trabalhos e projetos sociais sendo executados na cidade, que a gente fica esperando muito que, como é ano de eleição, que o poder público faça alguma coisa nesse sentido, e normalmente a gente, se ficar esperando, tem que esperar sentado. Rotaract bastante ativo lá? Bastante ativo. Gurizada? Tem a gurizada, a gente também está sempre apoiando eles no que pode para tentar motivar a gurizada, porque hoje em dia é complicado, né? Mas até um rotariano hoje é complicado tu manter, imagina a gurizada, né? Com todas gurizada até posso falar uma coisa, a gurizada vai fazer uma ação bem legal em São Leopoldo, que a República está ajudando, eles vão fazer o Sebo Rotaract. Sim. Vai ser uma campanha de arrecadação de livros, né? Aí, alguns livros serão revendidos e aí o valor da venda desses livros vai ser usado em causas do Rotaract. E a ideia também é fazer alguns outros desses livros ficarem circulando. A República vai ser um ponto que vai ter uma mini biblioteca que tu vai poder deixar e comprar livros. Então também esse é um projeto bem legal do Rotaract que a gente está... questão de doar vários, eu tenho uma bela literatura
A República dando mais um show, né? O cara não adianta, né? Tá em todas, Tá né, em Bárbara? toda, mas que coisa boa, coisa boa. Eu tive a grata satisfação de participar do final do ano com o deputado Issur, que também fez um Natal literário, aceitando doações de livros, professores, né, deputado. Não tem problema, aceita um livro com bastante palavras. Assim, um livro com pouca palavra não tem nenhum problema. Já. Peço licença, mas por falar em literatura, já vou começar, como falei que ia pincelar algumas coisas, Perfeito. eu já vou aproveitando e aproveitar o gancho. O nosso clube tem um projeto de literatura que chama Geladeira Cultural, e esse projeto, ele nada mais é do que nós conseguirmos geladeiras na comunidade, geladeiras já sem o motor, já estragadas e tudo mais, mas em um bom estado de conservação. Nós fazemos a plotagem, né, a identificação desta geladeira. Inclusive, nós temos mais 2 geladeiras para fazer esse tipo de projeto, e a gente também está procurando parceiros e patrocinadores para colocar a sua logomarca lá nas geladeiras. Depois pode entrar em contato com a gente aí. Justamente para botar mais geladeiras em mais pontos para incentivar a leitura. Nós temos hoje 2 geladeiras prontas e 2 já para estamos em confecção das outras 2. E essas 2 que nós temos, uma no forno. Uma está no Hospital Centenário e a outra está na Escola Paul Arres. Então a gente já está com um projeto desse de literatura, e sempre que tiver alguém para apoiar, aí é bem-vindo. Maravilha, nós tivemos aqui o Michael Chu na audiência, grande Bado Jacob, abração a todos. Michael Chu, Trabalhava ali, era assessor do... PTBista, né? Ele era É assessor do do Maurício Zidric. Não, mas ele tinha vínculos fortes com o prefeito Porto, falecido Porto. Ah, sim, fez a Ele tá lá com o campanha, Maurício. né? Um figuraço. E é um braço forte, Isso, ex-prefeito, Isso. filho do ex-prefeito de Estância Velha, ex-prefeito de Estância Velha, né? E candidatíssimo lá também, organizando o PTB em Estância. E o Canísio Aiden vai estar dizendo, lá na audiência direto do pub em Santa Cruz, já no pub, o Canísio, no pub em Santa Cruz do Sul, no momento que a gente teve uma interrupção no nosso sinal, nossa transmissão pela internet, né? O Gabriel está dizendo aqui que sim. Quando a gente fala em odontologia, e essa quantidade grande de novos cursos, hein? É uma verdade que a medicina está passando, o direito vem passando, e a odontologia também está sofrendo com isso, né? Quantos profissionais são na área, na tua região, e como vocês estão preparados para receber essa nova leva, né, de profissionais formados aqui pelas nossas faculdades do Vale, que ainda não formaram turmas, eu acho que o Unicinos ainda não formou. O Unicinos não tem, é na Fevale. Não ganhou o curso. A Fevale tem o curso de odontologia. A Fevale sim. Né? A Unicinos então não começou. O Unicinos ainda não. Tomara que também não como é que estão se preparando inicie. para isso? Uma quantidade muito grande está crescendo de curso. Pode rir, mas quando eu falo tomara que não inicie, é porque, na verdade, hoje em dia a gente tem uma enxurrada de cursos, e botando muito profissional no mercado, e o problema não é tu colocar muito profissional no mercado. Eu sempre digo o seguinte: se tu te qualificar, tu for bom no que tu faz, tu for competente, te aprimorar, fazer cursos e investir em equipamentos e tudo mais, tu sempre vai ter, se tu tiver o teu diferencial, tu vai ter a tua clientela, os teus pacientes. Então eu acho que a concorrência ela é saudável, né, para a população em geral. O problema é quando se confunde concorrência comercial com saúde, né? Então, o que acontece é com esse grande número de faculdades formando profissionais, sem falar nas pós-graduações, que são, na maioria das vezes, muito caça-níqueis, né? E a graduação, muitas vezes, já te larga com uma formação carente, ou com pouca experiência. Não quero nominar nenhuma escola. Já é deficitário. Então, aí depois tem mais as pós-graduações hoje em dia também, que não te... São muitas vezes caça-níqueis. Né? Exatamente, na maioria, muitas vezes. Mas o que acontece é o seguinte, só para eu concluir. O pessoal forma tanta gente e, na verdade, não se qualifica. Aí o que acontece? Existe uma popularização da odontologia, principalmente por algumas franquias, digamos assim, que eu gosto sempre de salientar e frisar bastante, sempre, se eu puder, vou dizer isso, que o problema não é a franquia odontológica, não são as clínicas odontológicas. O problema é quando se trata o paciente como um número e tu pensa que aquele dinheiro, aquele lucro é o que é o objetivo. E o objetivo, na verdade,
que eu sempre comento comigo, com meus pacientes, onde eu estou, o lucro vai ser consequência do que tu for do teu trabalho e das tuas ações. Então, não adianta tu botar um monte de profissional e oferecer uma odontologia de baixa qualidade. Para resolver isso, nós precisaríamos de ter pessoas atuantes e o apoio dos colegas para a gente ter representatividade. Aí entra sempre a política na história, porque se tu não tiver representatividade, como tu vai ter representatividade? No Congresso, porque são lá que são elaboradas e votadas as leis. Então muitas vezes a pessoa diz, eu não vou, não participo, não voto mais, alguma coisa nesse sentido. Então, se o sistema é esse, a gente precisa participar para poder cobrar alguma coisa e ter os resultados desejados, né? Quem se omite consente, né? Exatamente. Mas, Fábio. colocando nessa parte, eu participei como representante de uma colação de grau na Unicinos e me chamou muito a atenção a questão de 72 alunos se formando em engenharia civil e apenas 8 na área. Então, a maioria estava trabalhando em outras áreas, atendendo de loja, sabe, vendendo carro. Então, isso é preocupante, sabe? Tipo, antes tu pegava, tu estava ali fazendo uma faculdade, já estava fazendo um estágio na área. E hoje tu está te formando, mas não está conseguindo trabalhar na área. E tu sai para o mercado engenheiro. Mas, por exemplo, a Alemanha está vindo buscar engenheiros civis aqui no Brasil, né? Profissionais da área. Não só formados, engenheiros, mas qualificados, né? Não, as áreas mas- das exatas, principalmente. Né? Mas Profissionais. assim, ó, já que tu falou na Alemanha, né, eu vou falar o que o Fábio falou, o que falta pra gente aqui no Brasil, antes disso, né, a gente tem um grande agravante a isso tudo, que é o ensino EAD, que vai fazer com que isso piore mais ainda, porque se o cara em sala de aula, tendo contato com o professor, podendo tirar as dúvidas dele na hora, interagindo e tendo uma formação mais humana, né, mais próxima, já tem deficiência, o cara com EAD, então, vai ter muito mais já deficiência. existem cursos da área da odontologia Isso. EAD. mas Parece André, só eu medicina, tenho uma colocação que eu Então- gosto de falar do EAD, assim, tipo, ele também promove muita possibilidade de A quem mora inclusão. muito longe de uma faculdade estudar. É. Mas ao mesmo tempo eu digo, quem nunca estudou com alguém presencial que estava EAD? Claro, outra, O corpo outra. presente estava ali, mas a pessoa não estava ali com a mente. Não, Então assim, e já ultrapassou, né? então, O EAD assim, já passou, o EAD não é uma coisa ultrapassou nova, a né? presencial. Eu com certeza estudei com alguém que estava na aula, mas estava EAD ao mesmo tempo, né? Boa. Então, assim, eu acho que ele está também trazendo muita possibilidade de alguém estudar que não existia já os cursos de correspondência, né? Não é coisa nova o EAD, né? É verdade. Tu não fazia Mas eram- eletrotécnico mas em eram correspondência? técnicos, né? Sim, eletrotécnico e correspondência. Mas era técnico, Sabe? não era Então- Instituto odontologia, Universal não Brasileiro. era... Exatamente. Então, assim, Formados, né? E acho que tem até hoje. Assim. Quer ver uma coisa aqui, ó? Olha como tá grande a audiência hoje aqui. O Marcos Alexandre de Almeida, lá da Pioneira. Enio Paganoto, que satisfação em rever o amigo de longa data, grande ser humano. Vocês são parceiros lá de Pantano Grande, né? Ele não quis falar, não, ele não, omitiu, não, fala em questão política, o Enio é daquelas figuras que, assim como eu fui recebido, acho que o André também foi, nós não somos capilé. E a gente abraçou São Leopoldo de uma maneira incrível, né? Tu não é? Tu é lá de Pantano Grande, né? Eu estou há 13 anos em São Leopoldo, mas eu já me sinto um capilé, Pois é. na verdade. Natural de Pantano Grande. Sou natural de Rio Pardo, né? Rio Par. Terra Mas boa. gosto sempre mais, morei em curti. Pantano Grande até os 18, depois fui atrás. É que Pantano Grande fazia parte de Rio Pardo, né? Era distrito, já. outro dia eu parei pra pensar, eu tive até meus 36 anos, 35 anos, 3 camisetas do Grêmio. Não, 2 camisetas do Grêmio. E do Aimoré eu tenho 3. né? Opa. Então são essas coisas que acabam fazendo um carinho. Tu com é aquela natural? coisa. Eu nasci em Esteio, depois fui morar em Tramandaí e aí Ó, voltei para mais estudar. mais um capilé e aí de coração, hein? amanhã até nós estamos fazendo um treinamento de sócio brigadista voluntário no Aimoré com a ideia de reduzir o custo dele ter que contratar brigadista. Então a gente está selecionando pessoas, vai dar um curso gratuito formando brigadistas amanhã lá no Aimoré às 18 horas. E aí olha o jogo dentro do estádio, como é que é isso? Essa pessoa ela vai ganhar uma Maldade, carteirinha né? de sócio, Não, mas torcedor. O jogo Vantagem. amanhã é portão fechado. Não, é quinta. É quinta? Quinta-feira, portão fechado. Então, assim, mas a gente vai treinar as pessoas para que elas naquele dia ali estejam aptas a qualquer problema, poder auxiliar, primeiros socorros, né? A gente vai tentar dar toda uma formação de evacuação
E o Aimoré tinha um custo com isso, então a gente está tentando diminuir esse custo trazendo o sócio torcedor brigadista voluntário. E aí Essa não vai uma- pagar ingresso, né? Não, ele ganha uma carteirinha com uma anuidade de 1 ano. Olha só. Que maravilha. Precisamos fazer um breve intervalo. Na volta vamos conversar desses assuntos. Vamos conversar de visão do Vale, como é que mais uma edição da revista. É o primeiro programa Estação São Léo desse ano. Eu quero saber como é que o Bar do Jacob resistiu às tentações de permanecer lá em Garopaba. Fiquei sabendo que estava muito feliz. Sim, né? estávamos lá Te montando, acompanhando estamos lá. Na volta do intervalo. É, uma célula bolivariana lá que está bem adiantada. A gente vai para o breve intervalo e volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. O ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Estamos de volta. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente continua fervendo aqui no intervalo. Que história é essa de não ter tempo nem de mentir? Passa rápido demais, né, Bato Jacob? Passa. Mas o que ia provocar que a gente vai o quê mesmo? Não. Fazer um programa de 3 horas e meia? Isso. O André estava... A gente estava comentando aqui antes a questão que acho que muito pertinente para a área de engenharia, aquela coisa toda. É impressionante o que tem mesmo em São Leopoldo, a administração, e não é privilégio desse governo, são várias gestões, é muito antigo, essa questão de locação de imóveis lá em São Leopoldo, na administração pública lá, sabe? É impressionante, assim, como isso é complicado de ser enfrentado, e olha, talvez o maior, o ente, como se fosse uma empresa que mais faz locações em São Leopoldo, o maior cliente de imobiliárias de São Leopoldo é a Prefeitura Municipal, sabe? Que fizeram um prédio novo e segue a mesma coisa e
como Mas isso... não é exclusivo esse fenômeno de São Leopoldo. Não é. Mas eu As destaco às vezes... administrações estão Isso, sofrendo. isso aí. É por causa que o que acontece... Não é se que- entregam. é um inchaço da coisa Pois pública, é, né? mas É um inchaço da coisa pública em todas as suas esferas, e aí tu tem que ter... É uma lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, não é? A lei de Newton. Olha, pra mim indica que isso não é verdade, que eu ocupo vários espaços. Exatamente, tem isso. Não, mas é que eu acho que quando tu fala, né, Bari, e é diferente de administração estadual ou federal, é que na cidade a gente está vendo e é mais fácil de resolver. A gente tem espaço sobrando, a gente vê que o espaço está sobrando e tu consegue resolver, porque às vezes tu tem uma casa alugada que tem 10 funcionários. Quando tem, às vezes tu tem 5 pessoas num espaço alugado, mas que tu tenha 20 pessoas no espaço alugado, sabe? Tu consegue resolver mais fácil. Se tu vai para uma administração estadual, federal, às vezes tu tem 200 pessoas num espaço alugado, é mais difícil tu reacomodar essas pessoas. Mas na cidade seria mais fácil de acomodar se houvesse uma vontade maior. Acho que esse que é o que eu e o Bado estamos falando. Não sei se é falta de vontade ou falta, mas é que É verdade, tem espaço livre ainda no Paço Municipal? eu não sei, até eu confesso que eu Na não sei. prefeitura tem. O André fala. Acho que André? tem ainda. Acho. Que acho A gente anda e cuidado. vê espaços vazios. Então, confesso que eu não... Andamos e vemos espaços acho vazios. Acho que é uma boa dever de casa pra ti, então, agora que levantou essa aí. Olha, no terceiro andar tem espaço vazio. Bueno. Até uma boa pauta pra gente pesquisar lá no Visão do Vale isso aí. Amanhã eu vou entrar, O- conversar com o pessoal acho que o setor de administração lá pra ver. Bado. Mas uma boa independente, pauta. acho que senão, não havendo lá, existem outros. Por exemplo, assim, a gente poderia ter feito um plano como cidade, assim como foi feito com a Brigada. A Brigada pagava aluguel. Aí sobrou um espaço na cidade, que era aquele espaço na Rua Dietrich Hilbig, e a Brigada Militar foi realocada para lá. O prédio da Receita Federal de São Leopoldo, a Receita Federal saiu. Então poderia ser feito um plano para naquele local, que é gigante, né, ser feita uma contrapartida para o governo do estado ou federal, não sei se aquele prédio de quem que é, mas aí assume-se aquele prédio e aí coloca alguma coisa lá, porque agora tem um prédio gigante lá no centro da cidade sobrando. Então acho que isso, a nível municipal, é mais fácil de resolver. Isso também é outra coisa maluca, assim. Vou usar até o termo maluco para não apelar. Mas uma cidade que é a 8ª economia do Rio Grande do Sul, nós estamos hoje sem uma receita estadual e sem a receita federal. Para vir aqui a gente... Anunciou no último programa do ano o fim da Receita Estadual. Sim. Terminou. Então, assim, agora tu imagina, isso afeta todas as áreas. Alguém que está fazendo um inventário, precisa de uma certidão, precisa de uma avaliação. Eu não sei como é que São Leopoldo, por isso que eu digo assim, São Leopoldo às vezes tem que ser repensado em muitas coisas. Como é que a OAB, os contabilistas, que até é a minha categoria lá, a CIS, esses caras tinham que ter feito um levante, sabe? Porque é impressionante o transtorno que causa o fechamento dessas duas... imagina só, da coisa pública, tu não ter uma agência da Receita Estadual e nem uma da Receita Federal. Uma cidade que... Mas é que aí eu acho que, Bado, o que acontece, a gente tem o nosso meia-culpa é o seguinte, né? A gente como sociedade, a gente cada vez menos está querendo lutar, né? Então, às vezes, por exemplo, assim, vai acontecer alguma coisa, daí uma entidade vai lá e faz uma carta dizendo que não gosta daquilo, que aquilo seria ruim. Aí uma outra entidade faz uma carta e também dizendo que isso é ruim. Cara, fazer carta não adianta. As entidades têm que pegar os 4, 5 presidentes, os 10 presidentes junto, com mais 200 munícipes, ou com 20 contadores, e ir lá junto lá no governo do estado solicitar, entendeu? Se nós ficar fazendo memorandozinho, nós não vamos a lugar nenhum. Entendeu? Memorando é para não se incomodar. É uma coisa que eu digo, tem que repensar essas coisas. Olha, é inadmissível. E isso tem sido... foi cantado há um ano atrás, olha, mas não vai ter pressão, vai ter pressão. E é umas coisas doidas, quer ver assim, a questão de espaço público. Olha outra coisa doida que aconteceu lá em São Leopoldo agora. O governo do estado fez um presídio em Sapucaia, que é da área de engenharia, de projeto. Fez um presídio sem nada, não tem projeto de luz, não tem onde ligar água, não tem nada. Já está pronto lá, não tem.
Aí a água vai ter que... não tem a luz também, esses dias a gente foi atrás, não tem a luz. Então, assim, o que fazem esse mundaréu de gente que daí não é governo X, governo Y, mas em regra é assim que não funciona. Terminou o presídio e foi negociar com o São Leopoldo, foi negociar. E a luz também não tem. Negocia com quem a luz daí? Com a RGE, lá com os chineses. Sei lá com o pessoal da RGE, mas não tem luz. Agora Por que já não negociou antes? Exatamente. Negocia antes para fazer o ligamento mas agora. Na verdade, São Leopoldo saiu fortalecido com essa questão da água. Ganhou. Sim. Fez do limão uma limonada, sabe? Mas podia ter saído fortalecido antes também. Mas eu digo assim, no contexto da falta de planejamento. Saiu fortalecido, Fábio, o Tintim, com essa história toda aí, como é que é? Vou te dizer que eu não sei o que é Tintim, cara. Bado Jacob sabe. Quem quis levar Tintim pra cá? O Tintim. O Tintim é um... São Leopoldo se dividiu antes e depois de Tintim, a história de São Leopoldo. É impressionante, né? E o Tintim consegue ser mais importante que o Hospital Centenário. Que o casal brigou, aí a esposa pegou e levou o Tintim, que era um cãozinho, um cachorrinho com defeito de nascença, acho que não tem uma das patas, sei lá. Tem duas patas. E jogou lá na frente do serviço. Daí virou uma comoção. Largou 2 vezes o cachorro mesmo. Virou uma comoção. Então, assim, ficou 15 dias São Leopoldo parou, tô dizendo. A história do São Leopoldo vai ser, como é que é, antes de AC e DC, né? E vai ser, em São Leopoldo vai ser AT e DT. É antes e depois de Tintim. E virou, deu entrevista coletiva do prefeito, do secretário dos bichos. Tata Werneck, a Amada Simba, aquela lá que é tem a maior ONG de proteção animal. Mas afinal, que fim deu o Tintim? O Tintim está sob a tutela do secretário dos bichinhos lá de São Leopoldo. Da SEMPA, está sob a tutela jurídica dele. Por que tu andou brigando com o secretário, gente? Não, eu não sei. Primeiro que eu não brigo com ninguém, os caras que brigam comigo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Não, nós tínhamos marcado uma entrevista até para esclarecer, porque vem um... Tu veio da praia por causa do Tintim, Sim, como é que eu vou estar fora de São Leopoldo com Tintim em ebulição? Como é que acontece nas férias de Bado Jacob? E aí, Rodrigão, eu fiz um comentário lá um dia que o Tintim tinha virado palanque eleitoral. Porque virou. E o secretário se doeu. E até vou dizer assim que não foi para ele, mas ele se doeu, porque ele é pré-candidato a vereador em São Leopoldo. Aí rompeu lá com o Visão do Vale, cancelou as entrevistas que tinha com nós. E eu acho que só quem perdeu foi ele e a comunidade de São Leopoldo, que ele poderia ter esclarecido. Mas assim, viraram o filme. Qual é a pasta desse secretário? É da SEMPA. É o Anderson Ribeiro, conheço ele de longa data, tudo. Só estranhei a falta de republicanismo dele e radicalizou. Daí disse que não estava fazendo palanque, mas todos os dias está nas redes sociais abraçado no Tintim, tirando uma casquinha lá, sabe? Mas não te apavora, daí a gente tá falando do Tintim, eu não sei mesmo quem é o Tintim, mas eu digo assim, mas me apavora que a gente está começando a... Não saber quem é o Tintim, tu tá por fora do mundo mesmo. Mas eu digo, me apavora mais, a gente está se acostumando a passar por cima dos moradores de rua. Hoje. Sabe? Uma criança com frio na rua não causa uma comoção. Mas assim, eu não consigo, vou pro trabalho pela manhã, certo? É muita gente dormindo na rua, sabe? Esse número está aumentando, assim. E se tu andar à noite na rua, a quantidade de pessoas comendo no lixo é muito grande. Ontem eu saí de casa meia-noite para ir na farmácia, a quantidade de pessoas comendo na lixeira é impressionante. Isso não causa comoção que eu tinha. O problema é que hoje em dia algumas coisas se banalizaram, né? E é muito triste que a gente diga que banalizou, por exemplo, tu passar por um mendigo na rua. E a gente passa pela cidade, eu não sei como é que tá em Novo Hamburgo, mas em São Leopoldo a gente passa pela cidade, tem um monte de... Esses dias a minha esposa até comentou comigo ainda. A propósito, um beijo aí pra Josiane, pra Ana, minha filha, lindas. Ela comentou ainda que a pessoa decorou embaixo do trem na Mauá, ela fez uma casinha, até eu acho que ela tinha pessoa, a minha autodidata em engenharia, aproveitar que tem um colega engenheiro aí, a pessoa fez uma casa bem organizadinha, tudo com tapete bonitinho, tinha até um ventilador, não sei onde é que ela ligava aquele ventilador, mas enfim, de repente puxava uma extensão daquelas luzes que tem no trem agora. Mas brincadeiras à parte, a gente já vai acostumando com algum tipo de coisa assim, e aí daqui a pouco
Não que os animais não tenham Não, que... sei, mas óbvio, é uma mas daqui a pouco coisa fica meio estranho. fora de propósito, exato, às vezes, exatamente. né? Mas, em contrapartida a isso, eu posso falar por mim. Nós, nos nossos clubes de serviço lá, o Rotary, como eu falei havia falado que ia dizer alguma coisa a respeito, nós temos alguns projetos lá que são projetos de cadeiras de roda, são coisas pequenas, pontuais, mas eu sempre digo o seguinte: se todos fizessem algum pouquinho, o mundo estaria diferente. Verdade. Então, o pior do que se indignar é se indignar sem ação. Sim. Né? Então, a gente faz o projeto de cadeiras de roda, tem o projeto Líderes do Campo, das vovozinhas lá, que o nosso amigo Norberto e a sua esposa Áurea cuidam lá desse grupo. Inclusive, a gente leva eles na praia, a gente faz apoio à Casa Aberta. Observatório Social também de São Leopoldo, que é um órgão importantíssimo. Associação Vida Nova. A Associação também, Vida Até Nova. A Maristel está mandando um abração. Então a gente ajuda de várias formas, financeiramente também, mas o mais importante da ajuda que eu acho não é nem o financeiramente. Financeiramente tu consegue. A gente dá um jeito daqui, dá um jeito ali, consegue alguém influente e tudo mais, a gente consegue a parte financeira. Mas eu acho que a maior ajuda que o ser humano pode dar é o tempo. Porque hoje em dia todo mundo fala que não tem tempo, mas tempo é uma questão de prioridade. Sim. Nós todos escolhemos estar aqui agora neste momento. Daqui a pouco a gente fala, não tenho tempo para isso, para aquilo. Então, eu acho que quem tem esse perfil e quiser ingressar, por exemplo, num clube de Rotary, pode entrar em contato, porque muita gente confunde até com alguns outros grupos que até participamos, que são grupos mais fechados. Mas os Rotary Club, por exemplo, eles não são grupos fechados, não são grupos de empresários. São grupos de empresários e profissionais liberais, autônomos, mas não de um grupo fechado. É um grupo que quer... Não é maçonaria, por exemplo. Não, é diferente. A maçonaria também faz um monte de benfeitoria que, na verdade, não se divulga e ninguém fica sabendo. Mas, enfim, o Rotary Club... Eu acho que, como eu disse no início, precisa divulgar mais essas ações para motivar. Não para a pessoa, eu gosto, na verdade eu divulgo algumas coisas que eu faço, porque eu acho que isso vai motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu já fui citado na cidade para se eu iria concorrer a algum cargo eletivo, né, nessa eleição. E eu quero aproveitar o espaço e deixar bem claro que eu não me farei candidato a nada, não participarei, porém eu sou um cara que gosta da política, ela transforma as nossas vidas, ela mexe com as nossas vidas, nosso cotidiano, então eu sou um cara que gosta de participar bastante a respeito. No início vocês começaram com uma política ali, eu fiquei louco para falar alguma coisa, mas daí eu me contive porque eu não havia nem sido apresentado ainda. Mas então é mais ou menos isso. E teu pai foi prefeito lá de Pantano Grande, foi o primeiro prefeito, né? Foi o primeiro e terceiro prefeito, foi prefeito por 2 vezes. Pô, mas hoje eu fiz Tá no sangue. Hoje eu estava indo para o escritório ali para casa de projeto, ali eu fiz uma coisa, não sei se vocês já tiveram essa vontade ou se já fizeram também. Colocaram uma sinaleira nova ali na frente do Rio Branco ali, né? Ah, sim, ali também. E aí tem um menino novo ali, no caso, com uma plaquinha que ela passa fome, mas não roubo, né? E eu sempre tenho olhado essas plaquinhas já são várias na cidade, e hoje eu parei ali e falei para ele, muda a placa. Roubar não é bonito. Tu não tá dizendo nada legal para as pessoas. Roubar, tu não poderia roubar mesmo. Sim. Mas eu não roubo. Sim, mas vamos trocar essa tua placa. Não tá legal isso aí que tu tá dizendo. Tipo, roubar não te faz... Não roubar não te faz bem. Melhor. Daí, aí ele, pois é. Aí eu cheguei no escritório, escrevi uma frase, voltei ali e larguei para ele. Falei, tenta essa frase aqui, vamos ver se vai dar certo, sabe? Cara, tava com muita vontade de fazer isso há um tempo, não sabia como é que ia ser a reação de falar isso, até para eles entenderem, porque na cabeça, pelo que eu entendo, é que na cabeça deles o não roubar é uma coisa boa, entendeu? Eu passo fome, mas não roubo. É que assim, é que nem o Enio falou ali de uma alguém ali, um cidadão, mesmo estando à margem da sociedade, ele não deixa de ser um cidadão, que fez uma casinha lá embaixo do trem, com uma estrutura bem organizadinha, exatamente. O que é esse pensando diploma de engenheiro? O que essas pessoas assim, estão num estado de miséria, tudo, mas ainda não perderam a dignidade. Exato. Ainda não perderam a dignidade, mas estão ali à margem da sociedade. Isso assim a gente tem que ter muito cuidado. Ontem a gente até saiu lá no Visão do Vale, foi feita uma matéria, uma reportagem, foi que lá nessa reunião de Davos, lá na Suíça, que é só os países mais ricos do mundo,
E foi. Lá foi ontem divulgado que 2.100 pessoas têm a mesma riqueza, tem mais riqueza que 65% da população mundial, ou seja, 5 bilhões. Mas não adianta, não é questão de dividir, mas alguma coisa, o mundo tem que pensar nisso aí, sabe? Esse mundo competitivo, esse mundo de economia de mercado, porque quanto mais gente na miséria, menos gente para consumir, menos gente consumindo, a máquina da economia é o que está acontecendo no Brasil. Não, mas aí deixa eu só fazer um contraponto, Bado. O errado não é as 2.100 pessoas serem ricas. Não. O errado não estou falando disso. A gente não dá condição exatamente para as outras. Pois é, mas essas 2.100 pessoas ricas têm que entender que daqui a pouco eles vão ter que ficar dentro de um castelo. Não, mas isso as pessoas ajudam. Não. Eles criam fundações. Não. É sim. Eu acho que falta uma política de governo, que a gente acabou de falar. Mas quem manda nos governos são essas 2.100 pessoas. Esse é o problema. Mas olha aqui no Brasil, o sistema financeiro há quanto tempo manda no Brasil? Desde 1500. Olha a maior concentração. Isso é uma coisa. Agora, o Estado não dar condições, não ter políticas de que promovam que todas as pessoas tenham igualdade. Mas quando falo isso aí, quando se propõe algum tipo de política de inclusão, vem uma bandeira que isso é coisa de comunista. Não, é diferente. Não, parece um pouquinho. Existem várias diferenças, Bado. Assim, e aí eu sou bem crítico e a gente, agora principalmente, eu estou com uma parceria muito boa com a Alemanha, em função de todos os assuntos da Alemanha. Olha só, política de inclusão não é tu fazer uma Bolsa Família e dar dinheiro para ele. Não, é o que, por exemplo, a gente estava falando da educação. Para que tu vai formar, para que tu vai dar bolsa? Vamos fazer um exemplo aqui, eu vou fazer um brainstorm rápido. Para que a gente vai dar bolsa, o dinheiro do FIES, para uma pessoa que vai se formar numa profissão que o mercado está saturado? Nós deveríamos dar bolsa de estudos para pessoas pobres se formarem em profissões que o mercado está carente. Mas isso é um complemento de política pública. Entendeu? Mas se tem isso os é uma cursos, política pública. Mas se isso tem não os se cursos, faz no Brasil. Tá bom, mas é a questão exatamente. Eu digo assim, então, as políticas públicas têm que ser aperfeiçoadas. Então, acabamos de falar do EAD. Por que o EAD está disponível a todos? Tá. Mas por que o governo federal, estadual, não pega um pacote de EAD gratuito e dá EAD para jovens carentes para preparar eles? Já que custa tão pouco. Entendeu? Então, assim, é diferente tu fazer uma política pública que tu quer transformar a vida daquela pessoa, dando uma oportunidade, gerando para ela uma profissão, do que tu gerar uma política pública assistencialista que vai dar para aquela pessoa um monte de coisa de graça que vai fazer com que aquela pessoa não queira trabalhar. Este é o grande erro do Brasil. Qual é a coisa de graça, assim, por exemplo? A Bolsa Família é uma coisa de graça, e é errado. Não é de graça. Ela também tem não é de graça. Né? A gente precisa... Não é de graça, não é assim. Tu me perdoa, André, mas não tem nada de graça. A Bolsa Família com esses 200 pila aí que essa turma recebe. Essa Bolsa Família, sabe qual é a região que mais cresceu no Brasil nos últimos 15 anos? Região Nordeste. Índice completamente fora dos padrões. Mas não tá errado. Isso está gerando riqueza. Mas não está errado dar a Bolsa Família. Dá a Bolsa Família por um ano e começa a dar um curso para essa pessoa para no ano seguinte a pessoa não precisar da Bolsa Família. Mas e aí tu dá um emprego para ela. Foram e depois no outro ano tu dá a Bolsa Família. Bolsa Família. Não é, mas Bado, entende o seguinte, não é errado Tinha a Bolsa muita gente Família. não Mas faz o receber. seguinte, tu faz um programa que tu dá a Bolsa Família para a pessoa durante 2 anos, 3 anos, e daí a pessoa ganha a Bolsa Família, mas toda tarde a pessoa tem que ver um programa na televisão ou no computador e fazer um curso para estudar. Aí a pessoa vai estudar, depois daqueles 3 anos a pessoa vai ganhar um emprego e ela sai do Bolsa Família e entra uma outra pessoa. E tu prepara ela, entendeu? É que se criminaliza algumas coisas, não é o teu caso, mas... mas assim, por exemplo, Bolsa Família, vamos pegar que foi uma coisa maravilhosa que foi criada no Brasil por esse fosso social que a gente tem. Aí o pessoal está dando dinheiro para vagabundo. Isso se é costumado a gente escutar isso aí. Bolsa Família, os maiores índices de frequência escolar são desse pessoal que recebe Bolsa Família. Isso é estatística, é científica, são dados do governo. Tudo bem, mas não está errado. Por isso que eu te digo assim, então tem que aumentar isso. Não está errado dar o Bolsa Família. Tu não pode dar o Bolsa Família de eterno, tu tem que dar o Bolsa Família e dar uma oportunidade. Programas sociais sempre são bem-vindos, ainda mais quando se vive num país miserável como o nosso. Exatamente. O problema é que tu não pode perpetuar isso. Não. Tu tem que dar condições para que a pessoa cresça e não precise mais dessa migalha, digamos assim, do governo. Mas eu preciso fazer uma observação.
Se todos nós, se essa bancada aqui hoje, nós sentarmos aqui depois do programa, e a gente começar a discutir variadas áreas, mesmo que não tenhamos muito conhecimento científico ou específico de cada área, por exemplo, eu não conheço engenharia, eu acredito que ele não conhece muito de odontologia, mas aí pega um contabilista, alguma coisa, a gente sentar, juntar Eu conheço odontologia porque eu tenho o melhor dentista da região. Aí vai ficar o pessoal não vai acreditar. Não, eu sei disso. Mas assim, ó, para eu não perder meu raciocínio, se juntar um grupo de cientistas, de pessoas de várias áreas, não precisa ser um grupo muito grande, nem muito PhD, nem experts. Todo mundo vai conseguir achar a solução para as coisas. Eu sempre dou o exemplo do SUS. O SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Maior coisa de política pública feita no Brasil. Não existe, não é no Brasil, no mundo. Não, eu estudei assim, a fundo o SUS. Política pública porque, no Brasil né, é a gente, na faculdade tu tem que aprender, porque daqui a pouco tu vai participar, vai trabalhar, vai passar num concurso, vai ser um secretário de saúde de um município, alguma coisa desse tipo. Então tu tem que entender como é que funcionam as diretrizes, as bases, para tu poder cobrar de alguém e implementar. Mas a questão que eu estava comentando é o seguinte: juntar um grupo de pessoas, a gente vai achar as soluções. Não é como o cara vai treinar, olhar futebol na frente da TV e todo mundo sabe o que tem que fazer. Não é assim. É diferente. Mas, nesse sentido, o que eu quero dizer com isso? Todos nós encontraríamos as soluções e conseguiríamos resolver os problemas. Óbvio que a longo prazo, sim. O problema no país é o sistema. Não quero aqui dizer que tem que mudar o sistema para botar militar, não quero dizer nada disso, tá? Só que eu acho que desde... É fantástico, eu já olhei, agora esse final de semana eu olhei novamente. Sabe, tem o lado A, o lado B, e algumas coisas nesse sentido. Assistam Democracia em Vertigem. Beleza, mas também tem que assistir o Mecanismo, né? Uhum. Então assim, ó, não é defender o PT, o Lula, ou defender o Bolsonaro, ou ser bolsominion, não é isso. É que precisaríamos de pessoas que quisessem administrar a máquina pública como administrasse a sua empresa, a sua vida. Esse é o problema maior nosso. As pessoas não estão, nunca, desde que a República de Bananas existe, nunca foi feito nada pensando no povo. O que aconteceu nos últimos anos mostra exatamente isso. Muito bem, eu quero saber, rodada rápida aqui. Qual é a chance do nosso Aimoré no gauchão desse ano, Fábio? Pô, tô torcendo ali. Vai longe, né, Vai longe. Não é só passa primeiro turno, se mantém. Assim, eu acho que o pessoal vai acreditar mais aí. Já é o segundo ano consecutivo na Série A, todo então acho que né? a gente tá bem entusiasmado. Isso é uma camiseta amarela e verde agora em comemoração foi as Olimpíadas de 1960, né? Então tem toda vamos lá, vamos ao Aimoré. André, vamos Índio. E o Índio? Acho que o Índio vai, vamos ver. É que a gente sempre sabe, né? Depende muito como é que vai ser a preparação da dupla Grenal. Começou cedo o Aimoré esse ano. E o Aimoré está bem preparado, né? E a gente tem uma vantagem, né? Que o Aimoré tem uma vantagem que o Inter está se estruturando de treinador novo e o Grêmio está meio desestruturado porque tirou metade da comissão técnica, né? Então acho que o Aimoré tem Santos. Preocupado, não tenho que inventar, tu preocupado com a comissão técnica do Grêmio agora. Ele e o Everton Fura. Não, o Everton tá que tá, né? Quer ver uma coisa aqui, ó? O João Darzoni, assim, ele tu tá apostando no Aimoré? Tô. Chance do Aimoré, Enio? Eu acho que tudo literalmente depende dos índios da aldeia. Tá bem. Teu ponto final, então. André, começa por ti, então. Ponto final. Ponto final, vamos lá, vamos começar 2020. Acho que é um ano, além de ser um ano político, eu tenho muito otimismo sobre o viés econômico. Acho que a gente vai crescer sim. Vai ser um ano muito bom para todo mundo. Claro que nunca vai crescer quanto que a gente precisa, nunca vai ser tão bom quanto a gente necessita, mas com certeza vai ser melhor que o ano passado. Fábio Chaves, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. Acho que a gente, como eu disse no início, a gente tem que aprender a fiscalizar, né? A gente é muito rico, a gente não sabe comprar, não sabe o que recebe, a gente tem que aprender a fiscalizar. Até a Casa de Projeto vai começar a fazer um canal sobre engenharia para falar sobre algumas coisas básicas de engenharia que vão tentar ajudar a população a fiscalizar. Então, em breve, a gente tem novidade para ajudar. Muito bem. Doutor Enio Paganoto, obrigado pela presença, teu ponto final. Quem agradece a presença aí sou eu, foi uma honra ter sido convidado a participar com vocês aí. Seja sempre muito bem-vindo. Já é um programa de grande abrangência e já renomado no Vale dos Sinos aí. O que eu acho que todos precisam sair da sua zona de conforto e atuarem e participarem mais
E às vezes eu brinco que a ignorância é uma benção, porque às vezes tu não sofre, né? Mas já que nós entendemos de alguma coisa, nosso papel é participar, atuar e tentar trazer mais gente para esse jogo e fazer um mundo melhor. Trabalho de conclusão, meu trabalho de conclusão estava lá, doutor, no prefácio. Perdi a comodidade da ignorância, frase de um grande americano, a qual eu não recordo agora, mas perdi a comodidade da ignorância. Depois já era. Irei atrás do autor e vou começar a usá-lo. Tá bem. O Bado Jacob, o homem do Visão do Vale, sempre uma honra de ter com a gente. Sabe que eu sou teu fã, teu assíduo telespectador, internauta, né? O Enio vai ficar Seja confuso, que eu vim de sempre lá muito até aqui bem-vindo. enchendo a bola dele, agora ele faz isso aí, só tem que ter alguma coisa. Ponto final, vai. Eu dedico a minha participação e esse programa, na minha participação, ao João Darzoni, um advogado lá de São Leopoldo, conhecidíssimo lá, e é um cara que eu e ele não concordamos em quase nada, mas a gente se acerta porque a gente respeita os contrários, que é isso que está precisando. Ele diz assim, ó, o fosso social foi gerado pela concentração de poupança renda pelo Estado brasileiro através do recolhimento de impostos, justamente para o cumprimento das obrigações constitucionais. O que é, realmente? É o Estado brasileiro que... O gigantismo do Estado. O gigantismo do Estado. Do Estado parasita. gigante. Exatamente. Então é isso aí. Mas muito obrigado, Rodrigo. Quando tu e o André me convocarem, eu vou estar sempre aí junto. E parabéns por esse projeto. Projeto não, já é a realidade do Estação São Léo. E principalmente... O nosso projeto da TV São Léo, e principalmente a Vale TV, que eu sou um apaixonado e há de quem falar mal da Vale TV aqui, arrumou um inimigo, um beijo. Bom demais acompanhar o Bado toda semana inteira, a partir das 10h30 da manhã, é consagrado esse horário. Adil Lima, uma boa noite aos amigos da bancada, em especial a essas feras, André Rota e Bado Jacob, bom programa a todos. Adelaide Jobim, boa noite. E a Adriana Rosa está dizendo, sou professor e muitas famílias não fazem bom uso do Bolsa Família, tem alunos que só vão na aula para não perderem um benefício. Sabe a frase, Rodrigão? Mas, Adriana, eles irem à aula para não perder um grande negócio. Ficamos por aqui, voltamos na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, ao vivo com vocês, com mais Estação São Léo. Até lá. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel,